Nasce o sol no coração de Rondônia. Ji-Paraná deve o seu nome aos primeiros habitantes. Na língua tupi significa Rio Machado. Atravessado pela BR-364, a 370 quilômetros da capital, é o segundo município mais populoso do estado, com mais de 132 mil habitantes. A movimentação migratória e econômica da antiga vila de Rondônia começou pelos caminhos do Rio Machado e Urupá. Entre 1883 e 1900, os primeiros colonos nordestinos ocuparam a região, atraídos pela seringa. Depois, foi o cenário de outra grande saga. O ano era 1909, quando o Marechal Rondon chegou em Ji-Paraná e construiu a primeira estação telegráfica da região, chamada Presidente Afonso Pena. Agora, mantendo as mesmas características originais, o prédio se transformou num ponto turístico histórico da cidade, o Museu das Comunicações. Com a abertura da BR-29, hoje BR-364, imigrantes do sul e sudeste do Brasil chegaram na cidade. No final de 1977, a vila de Rondônia passou a se chamar Ji-Paraná. Os primeiros servidores e magistrados testemunharam grandes desafios. Ainda a BR como terra, né? Época de chuva, às vezes gastava-se quase 2 dias para chegar de Ji-Paraná, que ia atolando pelos barros do caminho. Estava sendo construída a rodovia BR-364 e eu arrumei uma casa do lado da rodovia. E de dia, sol, como se diz no Paraná, sol arrebentando mamona, os carros tinham que transitar e trafegar de luz acesa, porque senão batia de frente, tamanho a nuvem de pó que tinha. O meu filho, Marco Antônio, ele chegou aqui com 6 meses de idade. A primeira palavra que ele aprendeu a falar foi tatuí, trator. Em dezembro de 1980, fui chamada para trabalhar, mas em Ji-Paraná não existia comarca. Os advogados que tinham na época em Ji-Paraná estavam tentando instalar uma comarca em Ji-Paraná. Iniciamos o movimento, os advogados, associação, né, pelos advogados da época, e nesse movimento nós fizemos uma rifa de um Fusca para instalar a comarca, faltou esse detalhe. Os advogados, né, se reuniram e ajudaram a compra de imóveis, houve doações, se organizaram, né? Só que como sendo território o estado de Rondônia, a instalação de comarca em Ji-Paraná dependia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então nós iniciamos contatos com Brasília e o presidente lá ficou interessado, falou, não, vamos instalar sim. E ele chegou e falou, o presidente do tribunal mandou vir instalar a comarca de Ji-Paraná. Eu falei, mas não tem nem prédio, não tem local. Ele falou, e como nós vamos fazer? Eu vim para instalar. Aí nós reunimos e resolvemos convidá-los a permanecer em Ji-Paraná, pelo menos uns 15 dias, que nós íamos instalar a comarca. Em frente à Embratel, né, que embaixo funcionava uma loja de calçados. Embaixo chamava-se Calçados do Sul. E em cima era o prédio, que era o fórum, né? Então era ali que funcionava. Acho que em 12 dias estava a comarca instalada. O juiz era o doutor Benedito Geraldo Barbosa. O juiz contratado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por CLT, é ter chamado juiz temporário, sem garantia, sem nada. E os escrivães tinham a chave do fórum. Eu não precisava de nada disso que tem hoje. Hoje tem tanta barreira eletrônica para chegar nos prédios do fórum, dos fóruns, do tribunal. Não tinha nada. Eu abria a porta, eu lembro, lá embaixo, e largava a porta aberta para quem chegasse ia trabalhar. Era muito curioso isso. Com a criação da comarca, o processo voltou para Ji-Paraná e eu fiz o júri. E interessante que, como eu disse, sendo o território, então não tinha promotor. Como não tinha juiz, foi um juiz do distrito, juiz temporário, e o promotor, estava previsto na Constituição, podia ser nomeado ad hoc, quer dizer, para os atos. Ele não era concursado, era só para atuar naqueles atos, mas ele não podia fazer júri. Então foi um promotor de Brasília para fazer o júri. Esse era o primeiro feminicídio, talvez, que foi julgado em Rondônia, um marido que tinha morto a mulher.
Mas acabamos absolvidos. Foram tempos realmente épicos, né? E eu testemunhei o esforço do desembargador Fuad para concretizar a instalação da justiça. Ji-Paraná está no meu coração muito antes de eu ingressar na magistratura. Eu tenho meu irmão mais velho, Suleiman Miguel Neto, foi um dos 3 primeiros juízes da comarca de Ji-Paraná. A Justiça do Estado foi instalada. E aí vieram 3 juízes. Vieram o doutor Suleiman, o desembargador Gabriel e o doutor Edmundo. Porque quando eu vim para para tomar posse, eu imaginava que, como qualquer servidor público, você tomava posse e tinha 30 dias para entrar em exercício. Não. Aqui estava tudo atrasado. Eu tomei posse e disseram, começa amanhã. Aliás, hoje já conta como exercício. Não posso mais voltar. Liguei para casa. A minha disse, e agora? Fique aí. Eu fiquei só em dezembro. Eu fiquei desde julho até dezembro aqui e ninguém esperava isso. Deu certo, fiz as eleições. Diziam que iam matar o juiz, que Ji-Paraná era um lugar meio danado. Ia matar o juiz, que iam passar com o caminhão por cima do Fusquinha. Eu digo, o Fusquinha não é meu mesmo, né? Mas é do Arnaldo. Aí ele ria, eu digo, vai ficar sem o Fusca de vez. Quando foi instalada a comarca, começou daí a vir os processos que eram todos em Porto Velho, os advogados todos tinham que advogar lá. Tinha umas caixas de papelão desse tamanho, tudo cheia das fichas de eleitor com as fotografias. Aí iam procurar o cidadão. Quando era para ele assinar, ele dizia, não sou eu. Nós dizíamos, então catava uma caixinha de fotografia, qual é a sua aqui? Aí ele pegava ou arranjava outra. E a gente despistava, botava aquela na caixa. Foi um sacrifício muito grande. Fomos na linha com a caixa de título para entregar. Teve a questão de aprender a autuar o processo. Inclusive eu tive dificuldade, né, na autuação de processos, né, que tem aquela questão da bailarina. Então monta todo o processo, ali vem, né, a inicial e tal, e eu só colocava a bailarina de forma invertida. Teria que ter as perninhas dela para o final, eu só colocava na frente, né. As empresas tinham os caminhões para buscar eleitores na linha, ônibus não dava praticamente para nada, tinha que ser caminhão mesmo. E eles não atendiam. Atendiam os partidos políticos que pedissem, mas eles pediam para ele. Ele estocava gasolina diesel em casa para atender os caminhões. Aí o eleitoral queria, não tinha o caminhão. Aí eu disse, tem uma nota, disse que o juiz eleitoral prendia qualquer caminhão que não tivesse com autorização eleitoral para funcionar, ia botar fiscalização. E mesmo assim não se intimidaram, o Jorge Teixeira disse, ó, a cabeça chata que tem aí, mais ou menos assim, ele vai fazer as eleições, é bom você, vai cumprir o que está dizendo, é bom vocês entregarem os caminhões. Aí foi o William Cury para Ji-Paraná, para fazer uma reunião com todo mundo, com os empresários, para que ele cedesse os caminhões para o eleitoral e não usasse caminhão ou veículo irregular sem autorização do eleitoral. Assim foi feito. Período de muito aprendizado e evolução aos primeiros servidores do Fórum, tanto em atendimento ao público quanto nos processos diários. No Tribunal de Justiça, eu ingressei aos 20 anos e saí aos 53. Aí evoluímos, gente. A Olivetti Line 98, com aquele monte de papel e seus carbonos, onde a gente errava, tinha o erro X, mas não podia utilizar. Quando eu entrei no tribunal, ainda tinha Telex. Hoje não tem mais. Então, se você fica olhando daquela época para hoje, é muita evolução. Se tornou o processo eletrônico. Gente, que susto aquilo tudo, sabe? Que surpresa, mas quão agradável foi. Eu ingressei no Tribunal de Justiça em 1986 como servidora. E nessa função eu fiquei 5 anos e meio na primeira vara civil da comarca de Ji-Paraná. E insisti muito que ela fizesse a inscrição, que ela participasse do concurso, e ela gostou e passou. Tivemos a grata satisfação de tê-la no nosso convívio como colega
ela foi uma excelente magistrada. Eu, inclusive, fui o desembargador relator aqui no Tribunal de Justiça do processo de aposentadoria dela. Eu fui aprovada em 92 e no dia anterior eu era escrivã, no dia seguinte eu tomei posse. Foi uma sequência e então fiquei na magistratura muitos anos. Então essa comarca eu tenho muito carinho por ela, muita proximidade e é o lugar realmente que eu exerci minhas duas profissões, né? Minhas duas atribuições como escrivã e como magistrada. Na medida que Ji-Paraná evoluiu, o Poder Judiciário se adaptou. Em 90, provavelmente, começou a construção do novo prédio e depois, com 91, ele se transferiu para o prédio novo. Do novo fórum, eu não só peguei a inauguração, como eu participei da comissão de organização e de gestão da construção daquele prédio. E lá no novo prédio eu continuei titular da primeira vara civil, fui até diretor do fórum. O Tribunal de Justiça de Rondônia avança mais uma vez. É pensando na eficiência, economia e bom atendimento ao jurisdicionado que é entregue o novo prédio de mais de 4.016 metros quadrados com infraestrutura adequada, acessibilidade, iluminação e localização que integra o dia a dia da maioria dos jiparanaenses. São novas instalações modernas que serão suficientes para atender às necessidades desse quadro de servidores, os técnicos, oficiais de justiça, analistas, os juízes, bem como da população, né, de toda pessoa que recorre ao judiciário. Agora é tempo de agradecer as lembranças que o Poder Judiciário deu de presente aos servidores e magistrados. Em abril de 2018, muitos servidores da comarca iam aposentar. E a maioria desses servidores foram os nossos professores, né? Os professores de quem tinha acabado de entrar. E os servidores mais novos, junto com os magistrados, se reuniram para fazer um almoço de despedida. E foi uma festa muito legal. É um sentimento assim que às vezes a gente até emociona, né? É como se você deixasse assim um legado para trás, né? Uma vida, né? Você vê, eu entrei desde 80 trabalhando na Justiça de Rondônia, né? É um sentimento de que eu venci, que eu consegui, né? Que eu vim de São Paulo para cá. O que eu tenho eu consegui no tribunal. De agradecer esse órgão que me acolheu, né? Quando eu cheguei em Ji-Paraná. E estou aqui até hoje. Eu sinto saudade do trabalho que eu fazia e sinto saudade das pessoas que eu fiz amizade lá, que deixei lá. Eu acho que eu cumpri com a minha parte, meu dever, né, de funcionário público. Eu considero que a minha atuação aqui nessa comarca foi bastante promissora para a comunidade, me entreguei muito para esse trabalho. O tribunal foi uma história, o tribunal foi uma caminhada, uma trajetória bonita e o tribunal foi um lugar onde eu aprendi muito. Tenho até hoje boas lembranças e ótimas recordações da cidade de Ji-Paraná, do povo hospitaleiro de Ji-Paraná, que me concedeu inclusive o título de cidadão ji-paranaense. Mas eu tive a felicidade de ser o primeiro magistrado a receber um título de cidadão ji-paranaense. Que foi o primeiro juiz que eu trabalhei, né, aqui em Ji-Paraná, foi para Porto Velho, foi desembargador, vice-presidente do tribunal, mas é uma pessoa que eu tinha como um pai, era o Dr. Sérgio. Ali eu vou falar para você, me dá saudade, isso me marcou muito no fórum, foi aquele juiz, tá? Dr. Sérgio. E fiquei sabendo, não sei se é verídico, que o nome do prédio novo vai ser o nome dele, Sérgio Alberto Nogueira de Lima. Então fiquei muito, muito feliz com isso, porque ele me representou bastante na minha vida, Dr. Sérgio. Me marcou bastante no tribunal. Juntos, nessa nova jornada, nessa nova parte da história, estaremos
aí buscando a efetivação e a produção de justiça de qualidade na comarca de Ji-Paraná.